Vamos lá, então, pessoal, entrando no último tópico, né, das alterações vasculares, hoje a gente vai falar sobre o choque, né? E o choque é bem importante, ele acaba englobando praticamente tudo que a gente estudou até aqui, até essa fase do quarto semestre, né? Vocês vão ver que é uma revisão bem importante. Então vale a pena a gente frisar, isso a gente já falou em todas as aulas, né? A hemostasia dos fluxos biológicos. Mas hoje, mais do que nunca, esse quadrinho resumido para vocês tem que estar na ponta da língua aí, né? Lembrar que é um sistema fechado, então onde eu tiver uma obstrução, onde eu tiver um problema, vai acarretar em uma menor quantidade de tempo ou maior quantidade de tempo, mas vai acarretar o sistema cardiovascular como um todo, né? Então, se eu tenho um problema na bomba, né, no coração, eu vou ter um problema tanto de má distribuição quanto do retorno venoso, que ele não consegue retornar se a bomba não está funcionando. Então, tudo vai acarretar, né? Se eu tenho problemas de obstrução, pode começar mais nas veias, mais nas artérias, mais no coração direito, mais no coração esquerdo, mas a história natural desse ciclo é atrapalhar ambas, ou as quatro, né, câmaras cardíacas e comprometendo toda a alteração, todo o nosso sistema cardiovascular, né, também dando isquemia e assim por diante. A gente já discutiu grande parte disso. Outra coisa que vale a pena a gente entender é que 50% do nosso volume está na microcirculação e também tentar entender que a gente não tem sangue suficiente para irrigar todas partes do nosso corpo, todas as células do nosso corpo ao mesmo tempo. A gente tem o que? 5 litros de sangue, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Isso não dá conta. Então, se toda a microcirculação abrir, a gente vai ver que existe um choque chamado choque distributivo, né, que falta a distribuição correta do sangue, né, mais ou menos falando por cima, assim, né, ah, tem bastante problema. Então a gente não tem sangue, né? Lembre-se muito bem disso. Nós não temos sangue suficiente para irrigar todo o nosso organismo de uma vez só. Então, se eu estou falando aqui para vocês, gravando vídeo usando os meus braços, pode ter certeza que tem algum lugar com vaso aí fechado, alguma microcirculação não recebendo sangue a esse momento para que outras sejam priorizadas, certo? Lembrar isso do fluxo, a gente discutiu bastante, né? Do turbilhonamento, né, das forças de cisalhamento, isso favorece a trombose, a gente também discutiu bastante. Então a gente vai finalizar hoje com a aula de choque. Né? E o que é o famoso choque? Nada mais é do que um distúrbio na dinâmica e distribuição dos líquidos. Então, um distúrbio na distribuição. Que líquidos? Todos esses que a gente discutiu, né? Principalmente hoje do sangue, né? do intravascular. Então, gera o quê? Um estado de hipoperfusão sistêmica. Então, o nosso sistema como um todo não está recebendo uma perfusão adequada. Isso vai acontecer praticamente de duas maneiras, né? Ou tem uma redução no débito cardíaco, ou seja, não está saindo tanto sangue do coração, ou eu tenho uma diminuição do volume circulante, né? Eu tenho menos sangue circulando, obviamente eu vou receber menos sangue. Ou seja, acaba que o sistema todo fica hipoperfundido, ou seja, tudo vai entrar aí em isquemia, né? Tudo vai sofrer a falta de oxigenação. Então a gente pode classificar o choque de acordo com a causa. Então, hipovolêmica, quando eu tenho pouca volemia, ou seja, pouco sangue circulando. Cardiogênico, né, o problema no coração, na bomba principal nossa de distribuição. Obstrutivo, nós já vamos ver as principais causas, tamponamento entre eles. E distributivo, lembra? Né? A gente não tem sangue para todo mundo ao mesmo tempo. Então, se eu tenho um problema na distribuição, se eu tenho uma vasodilatação generalizada, como acontece bastante na sepsis, né, na CIR de modo geral, e isso vem acontecendo, a gente está vendo bastante no Covid, né, as situações de uma cytokine storms, né, uma tempestade de citocinas que acaba fazendo uma vasodilatação também generalizada,
A gente já vai discutir um pouquinho melhor isso daí. Então, começando pelo mais simples, o mais fácil de entender, né? O choque hipovolêmico, ou seja, algo que tem a baixa volemia, baixa de sangue. Então, diminuição no volume do sangue, né? Então, uma diminuição clara do volume intravascular a tal nível que a gente não tem uma perfusão dos tecidos de forma efetiva ou que não pode ser mantida. Quando acontece isso, praticamente, né, muito fácil de a gente entender, são sangramentos volumosos. A pessoa perdeu muito sangue, né, principalmente naquele politraumatizado, né, mas também em ferimentos de arma de fogo, né, facadas, né, arma branca. Outras causas que a gente acaba esquecendo no nosso dia a dia que pode acontecer, dá também o choque hipovolêmico, perda excessiva de líquidos, então aquelas diarreias e vômitos incoercíveis, poliúria, queimadura extensa, febre mantida por muito tempo, claro que não é tão comum, né, no nosso dia a dia, mas também pode causar um choque hipovolêmico, você está perdendo bastante líquido, ou seja, o seu volume intravascular vai ficar menor, né? E também sequestro de líquidos, quando a gente acaba perdendo líquido para algum espaço, né? Por exemplo, uma ascite muito volumosa, né? No pulmão também, né? O hidrotórax, e também em tecidos inflamados, né? Pancreatite, peritonite, colite, pleurite, a gente está perdendo, né? Está tendo um sequestro do nosso líquido, a gente está perdendo dentro do nosso corpo mesmo, dizendo assim, assim por dizer. E as consequências são óbvias, mas a gente pode aqui detalhar um pouquinho melhor. Então, se eu tenho pouco sangue, eu tenho pouco volume intravascular, né? Não só sangue, mas todos os líquidos intravasculares estão diminuídos, eu vou ter uma redução da pré-carga. Claro, está chegando menos sangue lá no átrio direito e, consequentemente, o ventrículo direito e assim por diante. Então, eu tenho um volume diastólico final diminuindo. Então, se eu tenho um volume menor, uma redução da pré-carga, claro que na próxima sístole, na próxima ejeção do coração, vai ter uma diminuição também. Então, se eu tenho menor sangue dentro dos ventrículos, né, principalmente o esquerdo, para mais fácil da gente raciocinar, eu vou ter uma redução do débito cardíaco. Então, eu vou acabar tendo o quê? Um fluxo sanguíneo inadequado e que vai ser incapaz de fornecer oxigênio para todos os tecidos, né, nutrientes também, e vai dando uma para nossa demanda metabólica e vai entrando em isquemia, entre aspas, aí, generalizada, né? Vamos deixar de nutrir todos os órgãos e tecidos. E a gente vai ter uma resposta tentando compensar, né, as respostas compensatórias. Então a gente vai ter um aumento do tônus vascular periférico, então a gente vai fechar aqueles vasos que, entre aspas, são menos importantes nesse momento, né, como por exemplo a pele, a gente começa a ficar pálido e a gente aumenta a frequência respiratória para fazer uma troca gasosa mais rápida aí, né? E tudo isso porque a gente acaba liberando catecolaminas, porque a hipovolemia vai ativar alguns receptores, né, os baroreceptores, como o próprio nome diz, receptor de pressão, né, e vai então fazer com que libere catecolaminas, e essas sim vão fazer então diminuir, fechar os vasos, né, aumentar o tônus e aumentar a frequência respiratória. E claro que no primeiro momento esses mecanismos de compensação sejam muito bons, se ele é muito prolongado, lógico que vai ter uma repercussão, né? Então vai acabar acarretando. Porque se ele fecha alguns vasos em detrimento de outros, vai ter uma má distribuição, né? Vai ter uma alteração nessa microcirculação e aqueles tecidos que não estão recebendo oxigenação, claro que todos estão sofrendo, mas aqueles que estão com os vasos fechados vão entrar mais rapidamente em uma hipóxia tecidual. E aí, com essa hipóxia, né, o endotélio hipoxêmico, e vai criando acidose, vai ficando acidótico, né, vai perpetuando a cascata inflamatória, dando uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica, a chamada SIRS. E aí vai entrando uma bola de neve.
né? O nosso fluxo que já é ruim, porque a gente perdeu bastante sangue, vai ter ainda mais uma hipóxia generalizada para enfrentar, dando uma resposta inflamatória. Então eu tenho uma diminuição do volume, seja por trauma, seja por arma de fogo, que eu perdi muito sangue, seja por diarreia e vômitos incoercíveis, que eu perdi o volume intravascular. Eu vou ter uma diminuição do retorno venoso, consequentemente, eu tenho uma diminuição do débito cardíaco, e claro, então vou ter uma hipotensão arterial. Com essa hipotensão arterial, eu começo os mecanismos compensatórios, né? Por aumento das catecolaminas, eu vou ter aumento na frequência cardíaca para tentar reverter essa hipoperfusão. Claro, vou ter aumento do tônus em vasos chamados periféricos, não a gente fica pálido. Também ocorre a tal da sudorese fria, né, pelo aumento das catecolaminas. Então esse é o tipo de choque mais fácil de entender, né? Talvez porque eles sejam, a gente consegue enxergar mais rapidamente também. E o tratamento, é claro, administrar volume, né? Enquanto também a gente faz a oxigenação e, claro, parar aí a fonte de sangramento, né? Se for a causa, que é a mais comum de todas. Já o choque cardiogênico, né, é uma diminuição acentuada do débito cardíaco, mas porque tem um problema no coração. A gente tem um problema na bomba do miocárdio. Né? A nossa principal centro de distribuição está com problema. Então o problema, obviamente, vai ser generalizado. A causa mais comum de choque cardiogênico disparado é o infarto, né, agudo do miocárdio, 40 a 50% dos choques cardiogênicos. Mas miocardiopatia, as inflamações miocardite, as lesões valvulares, as arritmias, claro, e a arritmia, claro, pode ser consequência de um infarto também, né? Então vai dando problema no coração, obviamente, vai tendo problema na distribuição. Então, se eu tenho um problema no coração, óbvio, vou ter uma redução da contratilidade. Se eu tenho uma redução dessa contratilidade, eu vou ter uma diminuição da pressão arterial e, obviamente, então, eu vou ter uma má oxigenação dos tecidos, mas agora para um problema no coração diretamente. Então, eu tenho falha do coração, diminui o débito cardíaco. Se eu diminuir o débito cardíaco, eu tenho uma pressão arterial diminuída. A gente já viu, né, o efeito da hipotensão vai aumentar, a frequência cardíaca tentar, né, também a frequência respiratória, vai aumentar a resistência dos vasos periféricos. Mas olha só, eu também vou ter um aumento no volume dentro do coração porque fica sangue parado dentro dele, certo? E aí dificulta ainda mais o retorno venoso. Então eu tenho um aumento da pressão venosa central. Porque pensa, naquele modelinho que eu mostrei para vocês lá no começo da aula. Se o coração está todo parado, tem problemas na contratividade, o sangue fica parado dentro dele. Então fica parado no ventrículo esquerdo, no átrio esquerdo, no pulmão, no átrio direito, no ventrículo direito. E onde é que as veias desembocam, né? No átrio direito. E aí quando elas vão desembocar, o átrio direito está cheio de sangue, então precisa de uma pressão ainda maior, que já é dificultado porque a gente não consegue gerar essa nova pressão porque o coração não está bombeando, né? A gente viu que tem uma queda da pressão. Então fica cada vez mais difícil a gente sair dessa bola de neve. Então esse gráfico aqui em espiral mostra para a gente o que vai acontecendo. Então, olhando pelo lado do problema sistólico, né, ou seja, da contração, eu tenho um problema na contração, principalmente dos ventrículos, claro, eu vou ter uma diminuição da perfusão, vou ter lá os fenômenos, tentar, né, os fenômenos compensatórios, como vasoconstrição, né, retenção de líquidos, certo? Mas eu também tenho uma hipotensão, e essa hipotensão diminui ainda mais, né, a hipotensão é generalizada. Então, para o próprio coração, eu tenho uma menor perfusão das coronárias. E ainda então, eu tenho maior isquemia ainda. E só progride a disfunção cardíaca. Né?
Pensando pelo diastólico também, né? Então eu tenho um aumento da pressão venosa central, acumula líquidos nos órgãos todos, né? No sangue, fica sangue parado em todos os órgãos, gerando ainda mais hipoxemia, né? Lembrando aí o infarto hemorrágico, vamos dizer assim, né? O fenômeno aumenta ainda mais a isquemia e, claro, se a gente não conseguir intervir nisso, vai levar à morte muito rapidamente. E a gente pode, vamos dizer assim, piorar, entre aspas, esse gráfico, porque olha só, se eu tenho um infarto miocárdio, né, morreu aquelas células, vou ter uma resposta inflamatória ainda. Então ainda tenho aumento das citocinas inflamatórias, né, o óxido nítrico, enfim. Então tentar outro, então eu tenho uma terceira via ainda atrapalhando do próprio defeito do coração, seja ele sistólico e diastólico, aumentando, né, essa disfunção cardíaca, eu ainda tenho o problema da inflamação naquele local, porque eu tenho um infarto daquelas células, né, que a gente viu que inflamação acontece nessas situações. Então ainda tem uma terceira via prejudicando ainda mais, ou atrapalhando, formando uma bola de neve, né, cada vez pior. O tratamento mantém um débito cardíaco adequado. Como a gente vai fazer isso? Massagem cardíaca, revascularização, enfim, a gente tem que tentar transplante cardíaco, a gente tem que manter esse débito, né? Claro, oxigenação, ventilação mecânica, muitas vezes, para com que esse sangue sempre entre oxigenado o máximo possível, para que dependa menos do coração, né? E claro, pensando no infarto agudo, a revascularização. Então aqui tem um resuminho para vocês do ACLS, né, o que fazer nessas situações. Né? Vão ter bastante isso em cardio e eu recomendo lá no final da faculdade vocês fazerem um curso do ACLS. Sempre bom renovar ele a cada 2 anos. O tipo de choque obstrutivo, né, o terceiro que a gente vai discutir, como o próprio nome diz, é uma obstrução da saída de sangue do coração. Isso pode acontecer, né, em tromboembolismo pulmonar, em tamponamento cardíaco, a gente viu naqueles tipos de hemorragia que vão para o saco pericárdio, por exemplo, acaba fazendo com que o coração não consiga bater, uma obstrução externa, né? Pneumotórax hipertensivo, o mesmo tipo de situação, entra ar dentro da pleura que acaba empurrando os pulmões e que acaba empurrando o coração, ele não tem espaço para dilatar e contrair, né? Alguns tumores, como mixomatrial, alguns trombos em válvulas, né, que acabam funcionando mesmo como uma obstrução. Alguém pode pensar, mas por que o tromboembolismo pulmonar? Lembra, é um sistema fechado. Então eu tenho problema lá no pulmão, porque um trombo impactou ramos, né, da veia pulmonar. Então pensando que ela pegou um ramo grande, esse tromboembolismo, e fechou, lembra, vai acarretar com o quê? Que pensando no coração, né? As 4 câmaras cardíacas. Lembra? Vem do ventrículo direito, a artéria pulmonar. Se eu tenho uma obstrução, esse sangue não consegue escoar do ventrículo direito, vai acabar acumulando no átrio direito, e vai acabar acumulando em todo o sistema venoso, né, em todos os tecidos, que acaba refletindo em quê? Nas artérias e, consequentemente, na aorta do ventrículo esquerdo, que acarreta no átrio esquerdo e assim por diante. Então, lembra, é um sistema fechado. Então, a causa foi lá no pulmão, mas eu posso ter um choque obstrutivo. E aí, finalmente, o choque distributivo. Esse é um pouquinho mais complexo, envolve aí desde o que a gente estudou na inflamação, né, uma mistura de choque com inflamação, e é o que a gente está vivenciando hoje aí bastante com o Covid. Né? Uma das causas, das consequências, desculpa, da infecção do Covid pode ser o choque distributivo. Então, o que acontece nesse tipo de choque? Uma vasodilatação generalizada, né? Uma vasodilatação periférica generalizada. Então, aquele problema que eu disse para vocês lá no começo da aula. Se a gente dilata todos os vasos,
né, nossa microcirculação, a gente não tem sangue suficiente. Então, se eu tenho uma vasodilatação generalizada, todo mundo fica hipoperfundido. E as causas? Pode ser neurogênico, então lesões cerebrais, medulares e também anestesia. Acontece a tal da vasoplegia, a gente fala em denervação vascular, mas o que é a vasoplegia? O vaso não consegue, perde a sua capacidade de contrair e de aumentar a pressão. Então todos os vasos ficam sempre abertos, né? Acabam não colabando. E aí a gente tem um choque distributivo. Também o choque anafilático, né? As reações de hipersensibilidade do tipo 1, tem uma vasodilatação aí. Então um dos tratamentos é a adrenalina, né? Quando a gente tem uma reação alérgica importante, porque a adrenalina vai fazer com que a gente feche os vasos, né? Então tenta interromper esse choque distributivo. E o choque séptico, o famoso choque séptico, tem origem infecciosa. Então, as consequências, né? Eu tenho a vasodilatação generalizada dos pequenos vasos, mas em todo o corpo. É claro, eu vou ter uma redução do volume sanguíneo efetivo, ou seja, não chega sangue efetivamente em todos os órgãos. Vou ter uma diminuição do retorno venoso, porque esse sangue está perdido nessas arteríolas todas abertas. E, obviamente, eu vou ter uma diminuição do débito cardíaco, porque o retorno venoso foi menor, né? Teve uma diminuição. Então, se chegou menos sangue, voltou, né? Menos sangue para o coração, vai sair menos sangue para o coração na próxima bombeada. Pensando no neurogênico, né? A gente vai acabar perdendo o controle do diâmetro do tônus vascular, aquilo que eu falei para vocês, eles acabam ficando sempre abertos. Na reação anafilática, né? No primeiro momento tem lá a pele avermelhada, às vezes dá coceira, começa a ter edema de face, da língua. A respiração começa a ficar ruidosa porque a gente começa a ter a obstrução, né, da glote. Mas no segundo momento, como todo choque, vai ter queda na pressão arterial, pulso fraco, palidez, cianose, né? E claro, dá para reverter com adrenalina, que a adrenalina vai fazer com que os vasos se fechem. E o séptico, né? A gente precisa entender um pouquinho o que é sepse. A sepse, ela é definida como SIRS de causa infecciosa. Mas o que é uma SIRS, né? A gente viu lá no começo que é uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Então, a gente está vendo bastante isso com o Covid. E quando ela tem uma origem, essa SIRS tem uma origem infecciosa, comprovada ou pelo menos presumida, a gente chama de sepse. Então, toda SIRS que é de origem infecciosa, a gente chama de sepse, ok? Quais são os parâmetros de SIRS? Temperatura acima de 38 graus ou menor que 36, frequência respiratória acima de 24, frequência cardíaca acima de 90 e de dado laboratorial, a gente vê que os leucócitos ou estão acima de 12.000 ou abaixo de 4.000, estão consumidos, ou a gente tem bastões acima de 10%, né? Começa a ter o tal do chamado desvio à esquerda. Então, toda SIRS de origem infecciosa é sepse. A sepse pode evoluir e a gente chama ela de sepse grave. E a sepse grave é igual ao que a gente chama de choque séptico. Então, o que é a sepse grave? É aquela sepse, ou seja, SIRS de origem infecciosa, né, somado ainda a hipotensão, disfunção de órgãos, né, e a gente vai ver a evidência bem grande de hipoperfusão, então chamado de choque séptico. E essa hipotensão é refratária à reposição de volume. Então, diferente daquele primeiro choque que a gente viu, né, hipovolêmico, que falta, a gente perdeu, né, volume intravascular, seja por uma hemorragia ou diarreia, enfim, a gente já viu que a gente repõe o volume e a gente enche esses vasos de novo. Como aqui o problema é que todo vaso está dilatado, não adianta a gente repor o volume, a gente não vai conseguir melhorar. É um choque
distributivo, né? Então a gente vai inundar o paciente aí de soro que não vai resolver, né? Não vai conseguir levar líquido para todos os vasos dilatados. Mais ou menos essa é a ideia, né? De forma resumida, o choque séptico, né, a fisiopatologia, então a transição de SIRS, né, para sepse grave ou choque séptico tem várias etapas, né, mas principalmente a gente tem que lembrar do que a gente estudou no semestre passado, da resposta inflamatória ou a resposta às infecções. Lembra, tem as citocinas pró-inflamatórias, as anti-inflamatórias, mas eles acabam tendo um desequilíbrio muito importante, né? Às vezes do anti-inflamatório, mas a imensa maioria das vezes citocinas pró-inflamatórias. Então é isso bastante que a gente está vendo no Covid, né? Uma tempestade de citocinas, é uma tempestade de citocinas muitas vezes pró-inflamatórias. Então é como se fosse uma cascata de inflamação potencializada acontecendo de forma generalizada, né? Então uma inflamação bem importante e pior, um desequilíbrio, né? A gente perdeu a capacidade de parar essa resposta inflamatória. Então acaba também, lembra, a gente viu na aula de coagulação que a trombina, além de ter o papel lá na hemostasia, nos fenômenos coagulativos, ele também tem uma ponte com a inflamação. Então, num primeiro momento, depois que a cirrose acontece, né, a gente pode ter um aumento na produção das substâncias pró-coagulantes, né, e diminuição nas anticoagulantes, que a gente chama um fenômeno que vocês também estão escutando bastante, né, no COVID, que é a chamada CIVD. O que significa CIVD? Coagulação intravascular disseminada. Então a gente começa a ter a formação de microtrombos em diversas localizações. Então não é incomum vocês terem visto casos de COVID que acaba tendo trombo periférico, dando isquemia, às vezes tendo que amputar membros. A gente vê bastante isso na meningococcemia, ou seja, em qualquer sepse, né, principalmente em choque séptico, a gente vê bastante essa formação de trombos, né, distribuídos. A gente até viu isso na aula de trombo também. E aí acarreta e piora ainda mais, né, gera mais isquemia, né, naquele tecido, mais inflamação naquele tecido isquemiado, né, que foi necrótico, enfim, só vai piorando ainda mais a situação. Num segundo momento, esses fatores pró-coagulantes são consumidos e aí acaba predominando a anticoagulação aos fenômenos hemorrágicos. Então não é incomum, num segundo momento, né, a gente tem no primeiro momento a formação de microtrombos, mas a gente vê que no segundo momento, na CIVD, pode predominar a hemorragia, porque a gente consumiu todos os fatores pró-coagulantes, né? Lembrar, né? A trombina tem um papel tanto na coagulação quanto também na inflamação. A gente viu isso em semestre passado e viu a coagulação esse semestre. E aí, com tudo isso acontecendo, essa vasodilatação, essa má distribuição do sangue, ainda mais com CIVD, é um caos total, né? Mas vai culminar, claro, na queda da pressão arterial média, lógico, está tudo dilatado, na resistência vascular sistêmica, né? Porque vai sendo mediada pelo óxido nítrico. Então, o óxido nítrico tem um papel muito importante, né? Lembrar que o óxido nítrico ele acaba relaxando a musculatura lisa, né, dos vasos, então relaxa o vaso, ele fica vasodilatado. Ele também inibe a agregação plaquetária, né? Também tem efeito no miocárdio, né? Tem uma depressão miocárdica e acaba ainda lesando o tecido, porque ele acaba formando perióxido nitrito, que é um agente bem oxidante. Então ele acaba, vamos dizer assim, secretado em demasia, acaba sendo tóxico também.
perpetua toda essa cascata. Claro que ele tem um papel importante na resposta imune, ele também impede o crescimento bacteriano, às vezes os neutrófilos produzem óxido nítrico, mas para tentar combater as bactérias, né? Mas nesse sentido de sepse, a gente perdeu todo esse controle dele e também de demais citocinas. A liberação de corticoide, cortisol, né, o hormônio do estresse, é bem importante nessas situações, porque vai aumentar a disponibilidade de glicose, mas a gente sabe que as citocinas pró-inflamatórias, né, principalmente quando elas estão exacerbadas, ela acaba inibindo o eixo hipotálamo hipófise adrenal, a gente acaba secretando menos cortisol do que a gente necessitaria, né, o famoso hormônio do estresse. Mas enfim, toda essa ativação exacerbada dos vasos, com neutrófilos ativados, vai lesar ainda mais o vaso, então vai ter uma resposta inflamatória perpetuada, com vaso lesado, vai aumentar a permeabilidade capilar, então vai perder ainda líquido por terceiro espaço, que já é pouco, ou seja, vai formando edema, porque é uma situação de inflamação, né? A gente viu no semestre passado toda aquela vasodilatação, a separação das células endoteliais, né? Edema, formação de edema, porque foge líquido para o terceiro espaço, para o interstício, mas isso de uma maneira geral, né? Então, para vocês terem ideia do tamanho, da confusão que é uma CIRS, do que é uma sepse para você tratar. Então, as consequências são catastróficas, né? E fora isso, olha só, todo problema já grande da CIRS, que já causa um choque distributivo, agora imagina o seu corpo inteiro sendo mal perfundido, né, entrando em isquemia, ou seja, fica uma situação acidótica, a própria acidose de forma generalizada, né, já dá mais lesão vascular, num vaso que já não chega sangue adequadamente, então uma confusão danada. Por isso que é muito, muito difícil reverter uma sepse, né? A gente fica pensando no nosso dia a dia, sepse, dá antibiótico. Tá, você até tira o fator causal se for uma bactéria, mas o caos está instalado, né? A gente vai ver as consequências aí da sepse. Então envolve tudo que a gente estudou até o quarto semestre e mais, né? Claro, o tratamento. Se a causa for bacteriana, o antibiótico para tentar eliminar quem disseminou essa resposta descontrolada. Eu vou tentar repor volemia, claro que ela sozinha não vai dar conta. Eu vou fazer vasopressores, porque eu quero fechar esses vasos, e alguns esteroides também. Então, falando do choque, né, a gente pode classificar, né, o choque como um todo, agora não só pensando no distributivo, mas então estágios do choque, seja ele independente da causa, né, a gente pode classificar ou chamar o estágio não progressivo, naqueles que os mecanismos compensatórios, né, fechamento de vaso, aumento no tônus periférico, aumento do débito cardíaco, da frequência respiratória, mantém, tá? A perfusão dos órgãos vitais e está tudo mantido. Tem aquela progressiva, então que aqueles fenômenos não dão, os mecanismos compensatórios não dão conta, então começa a ter reflexo. Qual que é o reflexo principal? A hipoperfusão tecidual. E aí eu começo a ter um agravamento do desequilíbrio circulatório metabólico, começo a ter acidose láctica, porque eu, além de ter hipoperfusão, alguns tecidos, né, principalmente no hipovolêmico, estão deixando de receber sangue, então vão entrando em isquemia, entrando então em acidose, e aquele estágio do choque que é irreversível, né? Vai ter tamanha lesão celular em tecido, é tão intensa, por mais que a gente consiga corrigir os efeitos hemodinâmicos, é um pouco tarde, né? Então, no choque como um todo,
que a gente vê? Ou quais lesões mais comuns, consequências mais comuns aí do choque? Se a gente olhar no coração, necrose isquêmica, né, o coagulativo, necrose da banda de contração, então o coração vai ficar debilitado, né, a contração vai ficar debilitada. No rim, muito comum, a famosa, vocês vão escutar a NTA, que é a necrose tubular aguda. Então o paciente começa a urinar muito pouco, né, começa a ter distúrbio hidroeletrolítico. Por quê? Lembra, o rim, na fisiopatologia, é que vai filtrar, vai manter a nossa homeostase para a gente não entrar em acidose ou alcalose, mas enfim, ele começa a urinar muito pouco, mas não porque ele está formando pouca urina, porque fica literalmente entupido. Já vou mostrar uma foto para vocês. Então não consegue filtrar, né, os ductos lá, proximal, distal, a alça de Henle, nada disso está acontecendo, nada disso tá, a urina em si não está passando lá, está tendo um distúrbio. Por quê? Olha só, a gente vê aqui túbulos íntegros, né, túbulos distais já, o núcleo lá bonitinho, e aqui ó, a gente vê um monte de núcleo necrótico. Por quê? Faltou perfusão, né? Tem choque, lembra? Tem hipoperfusão, não está chegando sangue nos tecidos, não está chegando oxigenação, então os tecidos, os órgãos estão sofrendo. Então, quando eles entram em necrose, acabam também entupindo a luz. Então, necrose, olha só, NTA, necrose tubular, ou seja, dos túbulos, aguda. Então, essas células necróticas na luz ficam preenchendo todo o túbulo, acaba entupindo literalmente também os túbulos. As suprarrenais têm uma exaustão lipídica porque ela usa a gordura para formar os seus hormônios e acaba exaurindo, também dando uma necrose das células corticais, levando a uma hemorragia, muito comum encontrada em adrenais, né, suprarrenais de crianças que tiveram meningococcemia, chamada então de síndrome de Waterhouse-Friderichsen, já veio uma figura. No fígado, acaba acumulando gordura, né, porque acaba tendo a própria hipoperfusão, acaba mudando a concentração, mudando a acidose, enfim, acaba acumulando a gordura, a gente não está usando. E também com a circulação parada, com hipoperfusão, a gente tem o tal do fígado de choque, que é a necrose centrilobular, muito parecida com aquela que a gente discutiu lá na congestão passiva, né, que é patológica. Então aqui mostrando, olha só, adrenal com necrose no cortical, mostrando, olha, a hemorragia, uma adrenal normal e uma adrenal com hemorragia na síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Aqui mostrando a camada cortical e hematoma aí na camada medular, né, aquele sangramento. A esteatose hepática, ó, já tem, parece que a gente está vendo adipócito literalmente, mas é um hepatócito cheio de gordura, né? Lembrar da circulação, né, veia central, enfim, mas a tríade portal, e aqui a gente tem a necrose, então, centrolobular, porque todos os hepatócitos ao redor aqui da veia central começam a entrar em falência porque o fígado fica congesto, né? Se a gente tem alteração na circulação, obviamente o fígado vai ficar repleto de sangue venoso, e vai ocasionando, então, a necrose. No tubo digestivo também necrose, vai ter daí, onde a gente vai ter problema dessa parede do tubo digestivo morrendo, vamos dizer assim, começa a sangrar, então começa a ter hemorragia, a gente começa a ter a gastroenteropatia hemorrágica, às vezes a pessoa até vomita sangue, né? A gente tem sangramento para dentro da luz do estômago. No cérebro começa a ter encefalopatia hipóxia, né? Está faltando oxigênio. Os pulmões, eles são resistentes à isquemia, claro, eles estão recebendo oxigênio direto, mas a gente tem o tal do chamado pulmão de SARA, ou pulmão de choque, e nada mais é que uma lesão alveolar difusa. Vocês estão escutando muito sobre isso agora no Covid. Então, para pontuar, quando a gente faz um raio-x no paciente que eu tenho dano alveolar
difuso, né? Ou a lesão difusa, o pulmão de Sara do choque, né? Ele fica todo, vamos ver isso na radiologia, mas fica bem difícil de enxergar o pulmão, sempre parece que essa névoa toda distribuída pelo pulmão e tudo, mas olha só, na microscopia, ó, aqui é um saco alveolar, aqui outro saco alveolar, e essa aqui é a parede do septo, olha como ela é fininha, mas tinha que estar em contato com o alvéolo, mas olha só, tem uma parede, né, uma parede aí de depósito de proteína, né, por alterações vasculares, e olha só, o ar não consegue entrar lá naquele capilarzinho para fazer a troca gasosa, porque tem uma imensa barreira. Então, não adianta, chega um momento que não adianta você colocar aqui oxigênio a 100% para o paciente, que ele não vai fazer troca gasosa. Olha aqui, ó, dá para ver a luz do vasozinho aqui, ó. Não vai conseguir fazer a troca gasosa, porque tem literalmente uma barreira. E aí você colocando oxigênio a 100%, você só vai piorar ainda mais essa situação. Você pode estar agravando ainda mais o pulmão de choque, porque aí esse oxigênio pode funcionar, pode ser tóxico, né? E os achados clínicos? É um pouco óbvio agora que a gente já discutiu tudo, né? Mas vamos lá pontuar. O hipovolêmico e o cardiogênico, claro, hipotensão é a primeira coisa que a gente vai notar. Pulso rápido e fraco, claro, pensando no cardiogênico, esse pulso rápido, se ficou parte do coração ainda capaz de fazer a contração. Taquipneia, claro, a pessoa está compensando essa falta de bombeamento com uma respiração, uma oxigenação mais acelerada, mantendo o maior teor de oxigênio nesse sangue. E claro, a pele começa a ficar cianótica e fria, pálida num primeiro momento, por diminuição da resistência, aumento da resistência periférica, né? No choque séptico, numa fase inicial, pele quente e avermelhada, porque tem uma vasodilatação periférica, então olha só, é o contrário. No choque hipovolêmico cardíaco a gente tem palidez, né, porque tem aumento da resistência vascular periférica, ou seja, eu fecho os vasos periféricos, e a gente viu que o choque séptico é distributivo, ou seja, todos os vasos vão estar abertos. Então, no primeiro momento, eu tenho a pele quente e avermelhada, porque eu tenho uma vasodilatação periférica. Então, a pessoa tá. Isso tem que chamar muito a atenção para vocês. A pessoa tem um quadro de hipotensão, mas ela não está pálida. Ela está corada. Ela está avermelhada. A pele dela está quente. Nisso, vocês têm que imediatamente suspeitar que ela pode estar entrando aí num choque séptico. Numa fase mais tardia, começa a ter todos aqueles efeitos do choque, né? E o que chama bastante atenção, começa a ter muita insuficiência renal, né? Tendo uma oliguria, a gente já viu que tem a NTA, né? A necrose tubular aguda. Isso dificulta ainda mais o rim, que é um órgão tão especial também para controlar nossa, né? Não deixa, nosso pH sanguíneo, não deixar com que entre a acidose. Mas se o próprio rim está sofrendo, fica ainda mais difícil. Então, encerramos a aula por aqui. Depois eu posso até tirar dúvidas na aula síncrona. A gente vai conversando.